Boa noite, irmãos. Vamos abrir essa Bíblia para Gênesis, capítulo 27. Diz assim: eu vou ler do versículo 13 ao versículo 20. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição. Meu filho, atende somente o que eu digo. Vai, traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe. A sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar, podemos fazer a sua vontade, Senhor, podemos andar nos teus caminhos. Podemos fazer como esses homens que vamos ver hoje, Senhor, que seguiram o seu propósito e que foram usados por ti. Nos abençoa, Senhor, que possamos fazer a sua vontade, nos ajuda nessa noite, em Cristo Jesus, amém. A mensagem de hoje se chama Deus usa pessoas comuns. Vou falar de algumas pessoas que Deus usou na Bíblia e depois uma ou duas também fora da Bíblia. A gente vai começar com Jacó. Quem era Jacó no começo de sua vida? Um dos filhos de Isaac. Oi? Um dos filhos de Isaac. Um dos filhos de Isaac. Mas ele era um homem que temia a Deus no começo de sua vida? O enganador. É isso que está escrito aqui no meu material. Jacó, no início, era um enganador. Ele mentiu para os pais, aliás, para o pai. O seu irmão Esaú ficou bem bravo com ele e ele fugiu disso, porque Esaú planejou matar ele logo depois que o pai morresse, e ele então fugiu. Só que depois que Jacó fugiu e tudo aconteceu lá onde ele estava, ele teve um encontro com Deus, e a partir daquele encontro com Deus ele decidiu então seguir a Deus verdadeiramente. E daquele momento em diante, ele começou a seguir a Deus. E ele não só seguiu a Deus, como ele se tornou Israel. Lembra que depois ele vai ser chamado de Israel? E hoje nós temos a nação de Israel, né? Que é o povo escolhido por Deus. Jacó era um homem comum. Mas a partir do momento que ele decidiu seguir a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus então o usou. Vamos para o próximo, Gênesis 39. Gênesis 39, de 1 a 10. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, dobrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.
Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deite comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar. Aqui vemos José, um homem que desde o início foi desprezado por seus irmãos. Os irmãos tinham ciúmes dele porque o pai dele tinha favoritismo, né? Ele era favorito dos pais, do pai dele, e por isso os irmãos tinham ciúmes dele. Então venderam ele para o Egito e ele foi para Potifar. Todo mundo aqui conhece essa história de José, né? Que ele vai para Potifar, ele é preso injustamente, depois ele vai para frente de Faraó para revelar aqueles sonhos, e ele se torna o governador do Egito. E através disso, Deus então usa isso para que a nação de Israel cresça lá no Egito. Porque depois disso, Jacó e seus familiares foram para lá para o Egito e cresceram lá, né? E foram escravos por muito tempo. José então foi usado por Deus também, mesmo sendo um homem comum, um dos mais novos de seus irmãos. Ele salvou a sua família. Se não fosse isso, possivelmente Jacó poderia perecer, porque a fome, os irmãos vão lembrar, era 7 anos de fome. E a fome dizia lá que era maior do que a fartura que teve antes, nos anos antes. Então José, que era um escravo, que foi preso, mas ele se tornou governador. Tudo estava no plano de Deus. Próximo, Moisés. Vamos para Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Versículo de 1 a 10 também. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tire do meu povo os filhos de Israel no Egito. Aqui no versículo, a partir do versículo 11, Moisés começa a dar desculpas. Ele fala que ele era ruim de palavra, ele fala que ele não vai conseguir. Mesmo Deus, né, falando que fez a boca do homem, que ia capacitar ele. Mas o fato
é que mesmo Moisés dando desculpas, Deus ainda, como diz assim, chamou Arão, que era o irmão dele, para falar com o faraó. E ele usou muito Moisés. Certo? Moisés viu tudo aquilo que acontecer com o faraó, com o povo do Egito, aquelas pragas. Moisés viu o mar se abrir no meio, a passar até enxuto, como diz lá em Êxodo 15. Êxodo 15 é um cântico de Moisés. Se não me engano, o primeiro cântico que Moisés fez, que já foi feito na Bíblia, foi em Êxodo 15. Que ele canta, que ele fala, mas não só Moisés, como os israelitas também, que eles falam da benevolência, da onisciência, da onipotência de Deus, em poder abrir o mar, eles passarem a pé enxuto e depois fechar o mar. E os egípcios, então, serem mortos pela força do mar. Às vezes, nós vemos algum desenho de José e mostra eles passando no mar e tem os peixes, né, de um lado de cá e os peixes do lado de cá. Como talvez poderia ter sido. Talvez você já foi na praia e já viu um peixe nas ondas. E já é interessante. Imagina então eles passando no meio do mar, a pé enxuto e vendo aquelas águas atravessando. Moisés foi o homem pelo qual Deus usou para libertar o povo do Egito e para levar para Canaã. Moisés foi um homem especial. Sim. Para Deus foi. Mas ele era um homem comum. Só que, como eu disse sobre Jacó, a partir do momento que Moisés decidiu seguir a Deus, ou decidiu fazer a sua vontade, Deus então o usou magnificamente. Lembra que Moisés cresceu no castelo lá no palácio do faraó. E como diz a Bíblia, ele foi ensinado os melhores ensinamentos, né, do faraó. Ele podia ter sido um rei, um faraó, vamos dizer assim. Lá, porque ele era filho da filha de faraó. Ele podia ter sido um rei. Mas ele escolheu, então, libertar o povo de Israel. José foi um homem usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Próxima pessoa é Ana. Vamos para 1 Samuel, capítulo 1. Também bem conhecido. 1 Samuel, capítulo 1. Eu falei dessa mulher no Dia das Mães. Quem estava aqui lembra? Ana era uma mulher estéril. Ou seja, ela não podia ter filhos. Enquanto a sua rival, vamos dizer assim, lembrando que o marido de Ana tinha duas mulheres. Uma lhe deu vários filhos e outra, que era Ana, não tinha filhos. E essa mulher, então, provocava a Ana, porque ela não tinha filhos. Se você for pesquisar um pouquinho, você vê que naquela época de Israel lá, nessa época, era, como é que a gente fala, não é a palavra bom, era honroso ter muitos filhos. Até para constituir o exército, né, para lutar. Então, para uma mulher não ter filhos, era bem ruim naquela época. Ana, então, se você for buscar ali no capítulo 1, versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que interessante. Ela não tinha um filho, ela era estéril, ela queria um filho, e ela prometeu a Deus que se ele desse um filho a ela, ela então o devolveria. E foi isso que ela fez.
Ela teve um filho e depois ela levou esse filho até o templo e esse filho ficou então servindo a Deus, servindo o sacerdote que lá estava por um tempo, até que esse filho virou profeta, até que ele foi ungido profeta. Quem que era esse filho? Samuel. Creio que os irmãos devem conhecer pelo menos um pouco da história de Samuel, né? Ele, então, foi um grande homem de Deus. E é ele que faz que unge, né? Nosso próximo pessoa, que é Davi. Então, foi o texto que o irmão Dorival leu, 1 Samuel 16. Isso eu não vou ler porque o irmão já leu. No versículo 13, aliás, só. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui Davi é ungido como rei. Só que ele não começa a reinar. Ele começa a reinar muito tempo depois daqui. Davi, diz a Bíblia, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem especial? Para Deus, sim. Na verdade, todos os seres humanos são especiais para Deus. Mas todos eles também são pecadores. E Deus só usa aqueles que decidem o buscar, assim como Davi. Davi pecou? Com certeza pecou. Nós conhecemos a história de Batseba e de seu filho. Davi pecou, Davi foi castigado, certo? Seu próprio filho tomou o seu reino. Mas ele confessou o seu pecado e pediu perdão. Deus então o perdoou e ele continuou reinando. E por amor a Davi, Deus então não deixou que ele visse o que aconteceu com o reino dele. Mas Davi foi um amigo de Deus, um homem segundo, um coração segundo a Deus. E da linhagem de Davi, como disse o próprio Jesus, o próprio Deus, aliás, saiu Jesus. Se não fosse por isso, quem seria o Salvador? Né? Davi foi um homem usado por Deus. O próximo está em Esdras 7. Esdras, capítulo 7, versículo 1 a 6. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraoite, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia. Se você for olhar aqui, Esdras foi quem liderou o retorno de Judá e escreveu alguns livros da Bíblia. Né? Esdras, como dizia aqui, ele era um escriba. Né? Aquele que escrevia, então,
os papiros lá, os escritos da Bíblia. Assim como Esdras, também Neemias foi um homem usado por Deus. O pastor tem falado um pouquinho sobre ele nas quartas-feiras, né? Neemias era um homem que foi usado por Deus também. Ele voltou a Jerusalém para poder reconstruir Jerusalém e os muros que estavam derrubados, porta queimada e tudo mais. Vamos para Esther. Alguns livros à frente ali. Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Passando essas coisas, e apaziguado já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no drogado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem, judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. E se divulgando, pois, mandado do rei, e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei. Sob os cuidados de Hegai, guarda as mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas de casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Esther não tinha pai e nem mãe, né? Mordecai, que era seu tio, era quem estava criando ela. Ela era, como os outros de Israel, ali, uma escrava, que foi trazida de Israel ali por Nabucodonosor, quando Israel foi invadido, certo? Mas, através de Esther, Deus libertou o povo de Israel. Pois havia um homem nesse local que queria a morte de todos os israelitas, de todos os judeus. E ele, inclusive, conseguiu o que ele queria. Né? Ele conseguiu que o rei fizesse um decreto para matar todos os reis. Todos os israelitas. Todos os judeus. E Esther até arriscou a sua vida, se colocando na frente do rei. Por que ela se arriscou a sua vida? Porque naquela época, se alguém ficasse na frente do rei sem ser chamado, a pessoa corria o risco de morte. Então, Esther, para salvar o seu povo e a si mesma, porque ela também era judia, ela foi e se colocou na frente do rei. E para que ela não morresse, o rei tinha que estender o seu cetro e ela tocasse seu cetro. Isso aconteceu. Ela se pôs à frente do rei e o rei então estendeu o cetro a ela. E ela então falou com o rei, expôs o plano daquele homem e no final das contas, na verdade, quem foi morto foi aquele homem. E o povo de Israel então foi salvo. Esther foi uma pessoa usada por Deus.
Vamos agora para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, de 27 a 33. No sexto 26, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: no que significaria esta saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás-nos um filho, a quem chamarás pelo seu nome de Jesus. O pastor Alex falou bastante sobre Maria, né? Dia das Mães também. Maria era uma moça, vamos dizer assim, humilde, pobre. Se você for olhar no sacrifício lá em Lucas, quando eles foram oferecer o sacrifício depois que Maria teve o Jesus, eles ofereceram 2 pombinhos, que era então a porção de uma família pobre. Eles eram pobres. Deus escolheu Maria, como diz aqui, porque como diz aqui no texto de Lucas, Maria era uma pessoa temente a Deus, e ela seguia a Deus. Deus então escolheu Maria para trazer o Salvador a este mundo. Usou também seu esposo José. Lembra que logo depois que Jesus nasce, o rei manda então sacrificar todos os bebês. Então, Deus aparece a José e fala para ele ir para o Egito, porque senão o bebê ia morrer. Olha que interessante. Deus encarnado, né, sanjado por um ser humano. E ele foi para o Egito então, e depois aparece novamente a José, e ele voltou para Israel. Maria e José foram pessoas usadas por Deus para trazer Jesus, não só para trazer, mas para cuidar de Jesus até que ele crescesse e começasse o seu ministério. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O próximo homem é Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Os coletores de impostos eram pessoas bem vistas pelos judeus? Não, na verdade, muitos coletores de impostos chegavam a subornar as pessoas, né? Ou seja, pediam dinheiro para que eles não fossem presos, ou cobravam a mais no imposto. E normalmente os coletores de impostos eram judeus, e por isso o povo judeu não gostava deles, porque era o seu próprio povo fazendo mal para eles. Mas Jesus então viu ali Mateus e chamou ele para seguir. Mateus não pensou 2 vezes. Ele levantou e seguiu a Deus. Você vê, Mateus então foi um dos apóstolos de Jesus. Um homem também muito usado por Deus. Um homem que também foi usado para que outros coletores de impostos e outras pessoas fossem convertidas a Jesus.
certo? Pois ele começou a falar de Jesus para seus amigos também. Ser um apóstolo, escritor de um dos 4 evangelhos. Mateus não só foi usado por Deus, mas ele escreveu o evangelho de Mateus, que está na Bíblia hoje. O próximo, vamos para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Sauda-vos Lucas, o médico amado também Demas. Lucas, um médico que não era judeu, um médico grego, que além de ser o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, ainda acompanhou Paulo em suas viagens. Lucas foi um homem muito utilizado. Se você for ler o livro de Lucas, você vai ver como é um livro rico, é um dos evangelhos mais ricos em informações sobre a vida de Jesus. Lucas era escritor? Não, Lucas era médico, né? E ainda assim ele escreveu 2 livros e talvez muito mais que a gente não sabe. Lucas foi um homem usado por Deus. Da Bíblia, o nosso último homem foi, Pedro. Mateus 4. Vamos voltar lá em Mateus. Mateus 4, 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pedro foi um homem que era pescador. Assim como Mateus, Jesus o viu trabalhando e o chamou. Ele deixou as suas redes lá com seu pai e foi então, começou a seguir a Jesus. Pedro teve o ápice da sua vida, foi quando ele negou a Cristo por 3 vezes. Mas ele se arrependeu, certo? Confessou aquele pecado e voltou a Jesus. Existe um texto na Bíblia que fala que o arrependimento, segundo Deus, causa perdão, se eu não estou enganado. Mas o arrependimento, segundo o homem, o mundo, causa morte. Judas foi um homem que ficou arrependido porque ele entregou a Jesus? Sim. Ele se arrependeu. Tanto que ele foi até lá, os escribas lá, os fariseus, e disse que entregou um homem inocente. Mas ele não se arrependeu segundo Deus. E depois ele foi se enforcar. Pedro também se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele pediu perdão pelo seu pecado e ele foi restaurado. E não só ali como apóstolo, mas depois ele foi um grande homem usado por Deus. Aquele que fez o primeiro discurso lá em Atos. Converteu. Ao qual levou a se converter muitas pessoas. Pedro também foi um homem muito usado por Deus. Todos esses homens que eu falei são homens comuns. Homens como eu, homens e mulheres como eu e você. Que são usados por Deus. Mas só tem alguns requisitos para ser usado por Deus. Dos quais um é obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e realmente decidir seguir a Deus. Todos eles tiveram esses requisitos.
Todos eles tiveram pecado em sua vida. Mas eles confessaram esse pecado, procuraram ser perdoados por Deus e foram usados por Deus grandemente. Veja Davi, foi muito usado por Deus. Lucas, Pedro, Esther, Jacó, José. Quem começa a ler o livro de José pela primeira vez, talvez ache, o livro de Gênesis, conta a história de José pela primeira vez, talvez ache que ele vai morrer na cadeia. Mas no final das contas, ele se torna governador da maior nação que existia naquela época, que era o Egito. Um outro homem que foi usado por Deus, o nome dele é Johann Sebastian Bach. Um compositor do período barroco, que todo mundo... Alguém sabe qual música que ele compôs? Uma bem conhecida, a gente já sabe. Muito conhecida. Tem naquele livro de Calvário. Esse aí outro eu vou falar. 30 peças? Hã? 30 peças? Não. Muito conhecida a música que ele compôs. Jesus, Alegria dos Homens. Foi ele que compôs essa música. Jesus, Alegria dos Homens. Creio que todos devem conhecer pelo menos um pedaço da música. Né? Ela é bem grande, na verdade. E se você for procurar as composições dele, tem muitas composições que ele fez. E ele era um homem que compôs essa música a Jesus. Outra pessoa que me foi usada por Deus também como compositor foi o Ludwig van Beethoven. Esse sim, no Boa Melodia tem aquela música. Qual que é a música? Dá, meu Deus, uma alegria. Dá, meu Deus, uma alegria. O chamado A Nona de Beethoven. Né? Não sei se todos sabem, mas no final da vida de Beethoven, quando ele terminou essa música, ele já estava totalmente surdo. Ele começou essa música, ele não estava totalmente surdo ainda, mas ele terminou assim, ele estava totalmente surdo. E ele compôs essa música que nós cantamos, que nós ouvimos muitas vezes, e ele foi usado por Deus para compor essa música para nós podermos adorar a Deus através dela. E assim como Beethoven e Bach, existem vários compositores. Uma vez, acho que foi no seminário, que foi falado da... Qual é o nome? Isso, Jenny Crosby. Tem vários hinos dela no Cantor Cristão. Vários. Não é uma que tem deficiente? Isso. Ela era cega. Um dos hinos que ela compôs se chama Hei de Vê-lo. Olha que interessante. E foi contando a história dele lá no seminário. Olha que interessante. Ela era cega, mas ela compôs um hino chamado Hei de Vê-lo, porque ela sabia que no céu ela não teria nenhum defeito e poderia ver Cristo. E tem vários hinos dela no Cantor Cristão. Assim como outros compositores que foram pessoas usadas por Deus. Mas como eu falei, o requisito para ser usado por Deus é buscar a Deus e o servir de todo o coração. É como diz alguns textos, é temer a Deus. Fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Não é só vir no domingo ao culto, assistir o culto, ou até tocar um instrumento e no decorrer da semana esquecer que é cristão. Não é só dizer eu sou crente, como eu já vi pessoas falando, mas a vida da pessoa é totalmente diferente daquilo que é. Mas é ter que fazer uma diferença realmente no mundo. É as pessoas perceberem
que, tanto você como eu, que nós realmente temos uma diferença. Que cada um de nós possamos servir a Deus verdadeiramente, como esses homens, né? Que eram comuns, mas por suas vidas dedicadas a Deus, serviram para grandes propósitos para Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar. Porque temos a tua palavra, Senhor, para aprender mais a te servir, aprender mais de ti. Porque podemos ser homens usados por ti, Senhor. Homens comuns, homens pecadores, mas que se colocam na sua vida. À sua disposição, somos usados por ti, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Usa cada um que está aqui, Senhor. Trabalha nos corações, Senhor, de cada um. Se há pessoas aqui que ainda não te conhecem, que o Senhor possa estar trabalhando, possa estar mostrando o que essa pessoa deve fazer para te encontrar. Se há crentes aqui, Senhor, que estão longe dos teus caminhos, que o Senhor possa estar abençoando, trazendo para os teus caminhos, e que essa pessoa queira ser uma pessoa usada por ti, Senhor. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.